Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão lindíssima, gente, da matéria de estática. E eu já digo de antemão que essa aqui é uma questão totalmente fora da curva, é aquela questão que a gente costuma dizer, né, que separa os homens dos meninos, né? Essa aqui é uma questão que eu peguei da prova da UBC 2015, foi uma das primeiras edições da prova da UBC, Olimpíada Brasileira de Ciências, e nessa época tinha uma parte da prova que era dissertativa, gente. Essa aqui é a primeira questão que eu estou trazendo dessa prova das questões que são dissertativas e elas eram super exigentes, assim. Essa questão até pus no título, né? Que ela tem o estilo do ITA e do IME, segunda fase. Essa aqui poderia muito bem cair numa prova de segunda fase do ITA e do IME. Eu tenho certeza que muitos alunos não saberiam resolvê-la, né? Tenho certeza que vocês vão curtir bastante a resolução dela. Antes de começar a prova, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Mas vamos lá, gente. Essa questão aqui, ela tem que ser feita bem no passo a passo, né? Ela é uma questão que certamente vai ser meio longa a resolução dela, porque ela tem muita coisa para fazer. Diz assim, um fio inextensível e de massa desprezível possui 40 metros de comprimento. Ele fala que o comprimento do fio, isso é importante para essa questão, 40 metros de comprimento, suas extremidades A e C, elas são presas a dois pontos de paredes paralelas, distantes 20 metros uma da outra. A distância medida na vertical entre A e C é de 5 metros. O fio passa por uma polia ideal que sustenta através de uma mola ideal de constante elástica 1000 newtons por metro. É um corpo de 600 newtons. Aí, finalmente, esse corpo está conectado a outro de 300 newtons, através de um fio inextensível e de massa desprezível. A configuração de equilíbrio dessas condições, ela está representada nessa figura. É uma figura que eu pus já bem grandona, gente. Eu vou meio que ficar subindo e descendo nela. Você vê que é uma figura bem esquisita, né? Que o que a gente tem. Né? E aí a gente vai é, resolver bem no passo a passo. Você vê que aqui ele tem esse fio de 40 metros, mas você não tem como saber, gente, as coordenadas desse ponto onde está a polia, né? Uma das complicações dessa questão é isso. Não tem como saber, gente, a coordenada x e y, de onde está essa polia, gente. Aí daí que complica as contas dessa questão. Aí você tem essa mola, né? Ele dá a constante da mola. Tem esses dois pesos aqui, um de 600 e outro de 300. E é uma questão toda dissertativa. Isso aqui não são itens de para você marcar, certo, gente? Isso aqui é como se ele tivesse um responda aqui, né? Ele quer que você responda cada um desses itens. E aí nessas provas que são dissertativas, cada um desses itens eles tinham certos scores, né? Aí ele diz aqui, ó, desenhe o diagrama do corpo livre do corpo de 600 newtons para indicar o módulo, direção e sentido das forças que atuam sobre ele. Aí a letra B, determine a energia potencial elástica acumulada na mola. C, determine o ângulo alfa formado pelas partes AB e BC do fio. É esse ângulozinho alfa que está na figura aqui. E aí depois ele quer que você determine a intensidade T da força de tração no fio que liga os pontos A e B e C. Ou seja, a gente sabe que aqui a gente tem um fio ideal e aí a tração é como se fosse uma só em qualquer ponto dela. E aí ele traz determina o comprimento do trecho AB da figura. E essa questão, gente, ela é interessante porque ela vem em estilo mesmo de segunda fase. As questões de segunda fase elas têm um nível crescente, né, de dificuldade. O A e o B são tranquilos. Aí quando ele chega no C, gente, a coisa complica. C, o D e o E são itens bastante complicados dessa questão, viu? Mas vamos lá, o item A e B são bem tranquilinhos, assim, para que quem fez a prova consiga, mesmo aqueles que não estudaram tanto assim, consigam fazer alguma coisa. O item A é só você pôr os vetores aqui dos pesos. Ó. A gente tem esse peso aqui para baixo, que vale 300, né? E aí, como está em equilíbrio, aqui a gente vai ter um parzinho de ação-reação. Ó. Aqui a gente vai pegar o par de ação-reação, aí a gente vai ter 300 newtons. Eu estou colocando pequenininho aqui para poder caber na figura, tá, gente? 300 newtons aqui. Aí ele quer saber desse corpo de 600, né? A gente tem aqui o peso dele de 600 para baixo, né? 600 newtons. E aí a gente tem também, aqui na parte da mola, mais outro par de ação-reação. A gente tem uma força elástica aqui, a gente sabe que ela é uma força restauradora, né? Ela vai ter essa força elástica aqui e ela vai ter uma força elástica para baixo, nessa parte onde está a polia. Ela tem força elástica nos dois extremos dela, né? Para poder ser essa força restauradora. Aí, pronto, essa parte aqui de baixo basicamente é isso, gente. A letra A é muito tranquilinha. Ela quer que você diga os vetores que tem nesse corpo de 600, né? Ou seja, você vai ter o próprio peso dele, a tração na corda e você vai ter a força elástica para cima.
E aí, vamos lá, eu vou colocar bem aqui, gente, do lado da resposta, para poder a gente usar bem o espaço da folha, porque essa questão tem muita conta, viu, gente? Vamos lá, para baixo. Para baixo a gente vai ter o peso de 600, né? O peso P, que vale 600 newtons. A gente vai ter uma traçãozinha, né? Vou chamar de TB ali, uma tração TB, que vale 300 newtons. E aí uma coisa interessante, ó, como a gente tem um equilíbrio, a gente vai fazer aqui embaixo mesmo. Ó. Como a gente tem uma situação de equilíbrio, a força elástica, ela vai ser essa soma das outras duas forças. Essa força elástica que está acima, ela vai ser a soma do 300 com 600. 300 mais 600 newtons, que vai dar 900 newtons. Isso para cima, né? Essa vai ser a força elástica nessa configuração. E aí ele quer que você diga até um sentido, assim. A gente coloca aqui para cima a gente vai ter isso. A gente vai ter a força elástica, que ela vale 900 newtons. Isso era o que a questão A estava pedindo. Você vê que a questão, o item A é o mais simples dessa questão, né? Você vê que isso aqui é muito de boa. Item A já foi. Aí vamos lá para a letra B. Ó. A letra B, gente, eu vou resolver aqui embaixo, tá? Dos itens, para poder pegar a parte lá de cima para os outros itens mais complicados dessa questão, que precisa da figura. A gente sabe, gente, que a força elástica, né, o K vezes o X, a gente vai encontrar a deformação da mola agora. A força elástica a gente já viu que era 900, esse K, a questão deu que era 1000, e o X é a deformação. Simples assim, a gente pode contar dois zeros com dois zeros, e aqui a gente vai encontrar que o X é 9 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,9 metro. Né? Que você nem precisa passar para centímetro nem nada. E aí a questão quer que você diga na letra B qual é a energia potencial que foi armazenada na mola. A gente sabe que ela é kx ao quadrado sobre 2. Aí a gente já calcula quem é o K. 1000 sobre 2 vezes 0,9 ao quadrado. Aí ele fica 1000 que multiplica 0,81. Aí esse 1000 que multiplica 0,81 fica 405. Gente. 405 joules. Essa é a resposta para a letra B. Né? Você vê, a letra B também é um item simples. A meu ver, é um item muito tranquilinho. Aí pronto, a gente agora vai entrar a parte mesmo puxada dessa questão, viu, gente? Essa é a letra A e B é os itens assim que às vezes eu brinco, né? Que é para você gostar da questão. Assim. Aí agora a gente vai para a parte mais exigente dela, né? Aí aqui, essa parte mais exigente, eu vou até pegar aqui uns segmentos, gente, que vai ser preciso para essa questão. Porque eu não pus as trações ainda, você viu que eu não pus nada de tração ainda, porque a tração ela só começa a partir da letra C, gente. Ó. Aí que eu vou pôr esses segmentos, inclusive até lá para cima também. Vou colocar um outro segmento para poder ficar super organizado isso daqui, viu? Esse tipo de questão é muito importante que você tenha organização, gente, porque sem organização fica complicado de você resolver. Porque tem muita componente, né? Tem muito ângulo, muito vetor. Ó, aqui, como eu falei a princípio, né? Mas um pouco mais para trás no vídeo, eu falei que o fio sendo ideal, ele vai ter trações iguais em qualquer ponto. Ó. Então aqui eu vou ter uma tração T, aqui eu vou ter uma tração T também, certo? Aí ele quer, depois nos itens ele quer saber quanto é que é essa tração, né? E aí, olha só, gente, nessa questão eu vou trabalhar com componentes, né? Para a gente descobrir como é que a gente encontra esse ângulo alfa, né? Tem todo um passo a passo a ser feito. Ele falou que o fio tinha 40 metros, não foi? Vou voltar no enunciado. Ele disse que o fio tem 40 metros, ó. Então, o que, que eu tenho que fazer aqui, ó? Esse pedacinho eu vou chamar de L, tá? O lado AB eu vou chamar de L. E aí, o outro lado vai ser quanto? Ele vai ser, consequentemente, ele vai ser 40 menos L. O pedacinho BC, ele vale 40 menos L. Só ajeitar esse 40 aqui ficou meio feio. Né? O outro lado vai ser 40 menos L. Esse pedacinho de cá. Aí essa parte aqui, que forma os ângulos de 90 graus, esse pedacinho aqui eu vou chamar de X, certo? Vou até colocar aqui o segmento, esse segmentozinho vale X. E a outra parte, ela vale quanto? Ela vale 20 menos X. Esse outro pedacinho de cá, ele vale 20 menos X. Porque a questão falou que era 20, né? O espaço entre os dois, entre as duas paredes, vale 20. Então eu vou fazer essas divisões aqui, x, e ali vai ser 20 menos x, certo? Aí aqui, gente, a gente não sabe esses ângulos, né? Mas eu vou trabalhar com as componentes da horizontal. Aqui eu vou chamar de um ângulo θ, e bem aqui eu vou chamar de um ângulo beta, né? Para diferenciar daquele ângulo alfa ali. Aí o que, que eu vou fazer agora? Gente? O segredo para a letra C, gente, é fazer o seguinte, é trabalhar com
a componente cosseno aqui, ó. Porque a gente fica a componente no sentido horizontal. Olha só como é interessante. Vai ficar T cosseno θ do lado de cá, né? Porque a gente vê que é o ângulo que está colado, né? Tem até essa dica, né? Colado cosseno. Esse lado da direita, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a componente da horizontal, ó. Aí nessa componente da horizontal aqui a gente vai ficar com T cosseno beta, né? Mas aqui a gente não tem uma situação de equilíbrio, né? Como a gente tem uma situação de equilíbrio, gente, é muito legal. Agora a gente vai começar a resolver a letra C, né? A letra C começa a pancada dessa questão. Como está numa situação de equilíbrio, né? A questão falou isso. A gente vai pegar a parte da horizontal, né? Ali na horizontal, na polia, né? Horizontal, na polia. E o que a gente vai ter? A gente vai ficar T cosseno de θ. Ele é a mesma coisa que T que multiplica cosseno de beta, né? E aí pronto, a gente vai poder cortar o T com T numa boa. A gente vai cortar aqui o T com T numa boa. E aí a gente já encontrou essa relação importantíssima aqui. Diz que o cosseno do θ é igual ao cosseno de beta, né? Mas isso aqui não é o suficiente para a gente resolver essa questão, não. Agora a gente vai para a parte mais doida dela. Vocês procurem prestar bastante atenção para entender direitinho como é que a gente faz isso, né? Aqui, ó, a gente vai fazer a relação do cosseno de beta e do cosseno de θ na figura aqui, ó. Por isso que é importante você fazer tudo olhando para a figura. Ó. Quem é o cosseno de θ? É x sobre L. E quem é o cosseno de beta? É 20 menos x sobre 40 menos L. Cateto adjacente sobre hipotenusa, percebe que a gente tem triângulos retângulos. 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então a gente pode fazer isso, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa. É isso que eu vou fazer ali, ó. Eu vou deixar até bem visível aqui para que você enxergue direitinho esse cálculo. X sobre L é a mesma coisa que 20 menos x dividido por 40 menos L. Aí pronto, aqui a gente vai fazer o produto cruzado, né? Quando a gente faz aqui o produto cruzado, ele vai ficar x, que multiplica 40 menos L, é igual a L, que multiplica 20 menos x. E aqui a gente faz o produto distributivo, né? 40x menos xl é igual a 20L menos XL. Olha só o que apareceu, gente. Apareceu algo sensacional. Ó. XL corta com XL, o 40 simplifica com o 20, fica 1 desse lado e 2 desse lado. E aí a gente encontrou algo sensacional, ó, que é 2x, ele vale L. Mas aí o x, ele vale quem? Ele vale L sobre 2. Isso aqui não foi por acaso, gente. O x vale sobre 2, o que, é que eu vou poder fazer? Eu vou utilizar o cosseno agora, ó, o cosseno do θ. Quem é o cosseno do θ? Ele vai ser o x, que a gente já descobriu que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa que é L, ó. Então aqui eu posso cortar o L com L. Olha o que apareceu. Apareceu 1 sobre 2, gente. Esse aqui foi de propósito nessa questão. Ela foi muito bem construída. 1/6, a mesma coisa que o cosseno de 60 graus. O cosseno de θ é igual ao cosseno de 60 graus. Então a gente vai poder encontrar o ângulo de 60, porque a gente sabe que quando a gente iguala os cossenos e eles têm o mesmo cosseno do lado e do outro, a gente iguala os argumentos. Então, θ vale 60 graus. Mas aí a gente tem que ver isso. Ó. Se o cosseno de θ é igual ao cosseno de beta, são ângulos que são agudos ali. Ó. Você vê que todos os ângulos são agudos, né? Então, a gente já vai encontrar que o θ é igual ao beta, que é igual a quanto? Que é igual a 60 graus. Ou seja, o beta é igual ao θ, que é 60 graus. E dessa maneira a gente encontra indiretamente o alfa. A gente logo, quanto é que vai ser o alfa? O alfa vai ser 60 graus também. A gente vai ter uma divisão de 3 ângulos de 60 graus nessa figura, né? A gente é muito bacana. Mas assim, não é uma coisa imediata, né? Se essa questão você for de cara dizer que cosseno de θ é igual a cosseno beta, que é 60, você não pode afirmar isso, né? Porque você tem que olhar para a configuração que foi estabelecida nessa questão, né? Os números que foram dados foram colocados de propósito para que você chegue nessa conclusão aqui, usando uma espécie de semelhança de triângulos, né? O que eu fiz aqui foi uma espécie de semelhança de triângulo que está acontecendo aqui nessa configuração. Essa aqui é a letra C. Então, essa parte, essas contas, isso aí tudo foi só para a letra C, né? Vamos lá. A letra D, gente, ela fica meio rápida, né? Depois que você resolveu a C. Ela não demora, não, para você resolver a letra D. Ó. Ele quer saber qual é a intensidade T da força de tração que liga o ponto A, B e C. Aí aqui, gente, como é que a gente vai poder calcular isso?
né, a gente vai se utilizar da própria figura aqui, a gente pode usar a parte vertical da figura. Ó. Aí você viu que eu peguei só a parte horizontal, né? Mas aqui a gente pode pegar a parte vertical também. Ó, porque quando a gente pega a parte vertical, a gente consegue equilibrar com a força elástica, né? Que vale 900. Você vê que nessa questão a gente usa tudo que for preciso e imaginável, gente. É uma questão muito completa, né? Por isso que eu quis muito trazer para cá. Aqui a gente vai ter é, dois vetores, eu vou colocar aqui os dois vetores. Os dois vetores eles vão ser a mesma medida, já que o ângulo ali θ e beta são os mesmos, né? Eu vou meio que jogar um pouquinho mais para cima aqui, para ter caber legal nessa figura, tá? Ó, esses dois vetores juntos, eles vão ser quê? Vão ser o 2t seno de θ, né? Eu posso fazer dessa maneira, porque é como se fosse isso, ó, t seno θ de um somado com t seno θ do outro. Beleza? Estou até indo um pouquinho rápido nessa parte, eu acredito que vocês já entenderam direitinho. Quando eu pego a componente vertical, ela aqui é o t seno. Aqui é t seno θ. No outro caso aqui vai ser qual? Componente vertical? T seno de θ. Mas os ângulos são iguais. A gente já tinha visto que eles são ângulos iguais. Então eu posso simplesmente escrever t seno θ mais t seno θ, que dá 2 seno θ. E aí esses vetores eles equilibram com o de baixo. A gente vai até fazer um esboço aqui. Ó. Esses dois de cima, 2t seno de 60 graus, eles vão equilibrar com a parte de baixo, que é a força elástica equivale a 900 newtons, né? Aí pronto, aí que a gente vai fazer isso, a gente vai poder descobrir o texto super rapidinho. É uma situação de equilíbrio, a gente iguala os dois. Aí a gente vai ficar com 2t seno de 60, a gente vai substituir o seno de 60 é igual a 900. Aí que eu já posso cortar aqui, simplificar esse 2 com esse 900, fica 450. E o seno de 60 eu vou substituir. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 450. Aí a gente passa dividindo, fica 2 vezes 450 fica 900, sobre raiz de 3. Aí a gente vai racionalizar, a gente multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3, fica 900 sobre 3, 300. Ó. Fica 300 raiz de 3 newtons. Ó. Essa vai ser a tração no fio. Ou seja, nesse ponto ou em qualquer outro ponto do fio, a tração vai ser essa, 300 raiz de 3 newtons. Ó. Já foi a letra D. Ó. Estamos quase terminando essa questão imensa, né, gente? Você vê que ela tem maior cara de segunda fase Itaime nessa questão. Agora a gente vai para a parte mais louca dessa questão, gente. Eu acredito que nem vai caber aqui. Eu vou até jogar para a página seguinte, porque eu vou ter que fazer na página seguinte. Não coube naquele pedaço ali. Ó, essa parte aqui, gente, ela é mais matemática, eu diria. Né? Essa questão ela exige muita matemática. Você tem que estar muito por dentro da matemática para poder resolver. Se você observar essa figura, gente, esse aqui é o último segmento que eu vou pôr. Se eu ligar do A para o ponto C, ó, eu fizer esse ponto ligando esses dois, o que, que a gente vai ter? É preciso observar bem essa figura. Isso aqui é uma hipotenusa de um triângulo retângulo, gente. Ó. E aí eu vou poder saber a medida dele, que eu já vou fazer até o resultado direto. Ó. Esse valor ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, né? O 20 ao quadrado é 400, 5 ao quadrado é 25. Então eu somo 400 com 25 e dá 425. Então esse valorzinho aqui, gente, vai ser a raiz quadrada de 425. O comprimento, ó, o comprimento AC, ele vale 425. E aí eu vou fazer tipo um esboço de um triângulo aqui, ó. Para poder encontrar esse comprimento L, é lei dos cossenos, gente. Porque eu sei o ângulo, eu sei essa relação dos L's aqui, e aí eu tenho o outro lado aqui oposto ao ângulo de 60 de raiz de 425. Então a gente vai usar a lei dos cossenos para poder resolver a letra E. A letra E é um item que é mais matemática do que física, né? A lei dos cossenos, a gente consegue encontrar finalmente a resposta para o último item dessa questão, que é o item pancada também, viu, dela. Eu vou fazer aqui um esboço desse triângulo, que ele tem essa parte aqui, né, desse segmento maior, ele vale raiz de 425, aqui vale L, e aqui vale 40 menos L. E o nosso objetivo é descobrir quanto é que vale esse L, né, que a gente tem um ângulozinho de 60 graus. Aí com a lei dos cossenos, a gente vai pegar esse raiz de 425 ao quadrado, ele vai ser a soma dos outros dois ao quadrado, L ao quadrado mais 40 menos L ao quadrado, vai menos 2 vezes o produto do que está depois da igualdade,
L vezes 40 menos L vezes o cosseno de 60 graus, porque ela é um ângulo de 60 graus. Aí eu sempre gosto de fazer assim, o cosseno de 60 eu já vou substituir diretamente por 1 sobre 2, e aí dá para cortar com esse 2 aqui, já que está tudo se multiplicando, né? Aí agora é só desenvolver essa conta, gente. Raiz de 425 ao quadrado fica 425. Ele vai ser L ao quadrado, eu desenvolvo esse produto notável, fica 1.600 menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, fica 80L, mais L ao quadrado, aí aqui vai ficar menos 40L, e ali menos com menos fica mais L ao quadrado. Essa é a expressão que a gente vai encontrar no final. A gente vai encontrar uma equação do segundo grau, gente. Aí vai ficar 425. Esse L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado fica 3L ao quadrado. O menos o 40, o menos 80L com menos 40L fica menos 120L. E pronto, basicamente é isso que a gente vai ter, né? E aí o que a gente tem que fazer? Sim, aí tá faltando ainda mais o 1.600 aqui, né? Mais o 1.600. Aí a gente vai só concluir essa equação do segundo grau para a gente chegar na resposta. Vai ficar 3L ao quadrado menos 120L. Esse 1.600 ele vai subtrair o 425, né? Quando você faz essa subtração, fica 1.175. Isso aqui tudo igual a zero. Ou seja, isso aqui é uma equação de segundo grau completa, né? A gente vai fazer o delta e o Bhaskara. Vamos calcular o delta e o Bhaskara dessa monstrenga aqui, né? Você vai ter que até a equação aqui não é uma equação tranquila de fazer, né? É uma equação com os números bem grandões. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí pronto, o 120 ao quadrado, gente, ele fica 14.400 menos, quando a gente faz aquele produto, ele fica 14.100. Aí quando você tira a diferença, 14.400 menos 14.100 fica 300. Aí eu gosto sempre de fazer assim, ó. Vou descer um pouquinho que eu gosto de fazer dessa maneira, ó. 100 vezes 3. Que para poder tirar o raiz de delta, como é que fica o raiz de delta? Fica 10 raiz de 3, porque o raiz do 100 fica 10, né? Aí a gente vai poder encontrar o L, ó. O L, ele vai ser o menos o B, que é 120, mais ou menos o raiz do delta, que é 10 raiz de 3, dividido por 2 vezes o A, que vale 3, ou seja, vai ficar um 6 aqui, né? E aí pronto, aqui a gente pode dar uma simplificada por 2, ó. A gente pode dividir tudo por 2, porque a gente divide tudo por 2, fica um 3, fica um 5 aqui e fica um 60 aqui. Ou seja, esse valor do L, ele vai ser 60 mais ou menos 5 raiz de 3 dividido por 3. Aí aqui, a gente analisando esses valores, ó, a gente vê que se você pegar o valor negativo, ele vai ficar muito pequeno esse valor, gente, já que você tem esses valores de soma dando 40 ali, né? Se você pegar o valor negativo, ele acaba ficando muito pequeno, né? Você analisando esses dois valores aqui, você chega nessa conclusão que você pegar o negativo, fica o L muito pequeno, né? E não pode. Esse L não pode ficar muito pequeno, porque você tem que somar para dar 40 quando eu somo com aquele outro pedacinho ali, né? Então a nossa solução vai ser a solução positiva dessa equação. 60 mais 5 raiz de 3 sobre 3. E quando eu divido ali termo a termo, ó, 60 dividido por 3 fica 20. E os 5 raiz de 3 sobre 3 eu deixo do mesmo jeito. 5 raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é em metros, né? Essa é a resposta da letra E, gente. É uma resposta super louca, né? Que exige muita matemática para que você resolva, né? E era isso que a questão queria, o comprimento daquele pedacinho que eu chamei de L, ó, do A para o B, foi o que eu chamei de L. Você precisa fazer essa continha com a lei dos cossenos para chegar nela, beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho todo o passo a passo dessa questão. Procurei ser o mais didático possível, né? Esse aqui é o tipo de questão, como mais uma vez eu digo, né? Que realmente separa os homens dos meninos, né? A questãozinha é muito, muito boa dentro da matéria de estática. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!